Olá, oitavo ano, tudo bem? Espero que todos estejam bem, a família bem. Começando o nosso estudo, né, do oitavo ano, eu vou fazer com vocês uma pequena revisãozinha de números inteiros, tá? Que na verdade é um conteúdo que vocês viram no ano passado, mas é um conteúdo que vocês vão levar para a vida, né? Vão precisar esse ano, vão precisar ano que vem, vão precisar no ensino médio, numa faculdade, porque os números inteiros estão aí no nosso dia a dia, né? Até então, a numeração matemática era trabalhada apenas com números, né, ditos positivos, né? Eu tenho uma caneca, eu tenho duas canetas, eu tenho 3 livros, então coisas que você tem, né? Eu vou lá e compro um pacote de arroz para casa, então coisas positivas que eu estou comprando, estou adquirindo, né? Mas com o passar do tempo, viu-se a necessidade de ter um outro tipo de simbologia, porque começou a aparecer situações tipo: vou ao mercadinho, vou a um lugar e faço uma determinada compra e viro para a pessoa, para o dono: seu Joãozinho, quanto deu minha compra? Ah, Isabela, sua compra deu R$ 8. Poxa, seu Joãozinho, mas eu só tenho 5. Tá bom, eu volto depois. Não, Isabela, eu conheço sua mãe, conheço seu pai, conheço você. Não tem problema não. Você faz o seguinte: como a sua compra deu R$ 8 e você só tem 5, você me paga os 5 que você tem, mas vai faltar dinheiro para eu finalizar a minha compra. E vai faltar quanto de dinheiro? Vai faltar R$ 3. Então, essa ideia de faltar R$ 3 é da onde se apareceu o número negativo, tá? Então, o número negativo, ele apareceu exatamente dessa ideia, principalmente quando você lida com dinheiro, de você faltar um dinheiro, tá? Agora, é claro que o número negativo não é só a ideia de faltar, pode ser uma ideia de temperatura. Então, existe, por exemplo, como é que você diferencia uma temperatura muito quente de uma temperatura muito fria, de um lugar que está nevando, de um lugar que está, né, com uma temperatura, né, bem fria. Aí também se criou a simbologia do número negativo, por exemplo, para representar temperaturas muito baixas, né? Então, o número negativo, ele surgiu, na verdade, ele não apareceu num primeiro momento. No primeiro momento apareceu os números naturais, que a gente viu lá no sexto ano, quinto ano, quarto ano, o 0, 1, 2, o 3, e o número negativo foi surgindo exatamente dessa questão, dessa necessidade, tá? Eu acho muito simples, muito mais fácil você pensar no número negativo como algo que eu estou devendo. Então, se você relacionar o número negativo com dinheiro, eu acho que fica mais simples para vocês entenderem. Então, o número positivo com algo que eu tenho e o número negativo com algo que eu devo, que eu tiro, né? Então, aí você consegue trabalhar melhor. Então, aqui eu coloquei alguns exercícios. Então, na verdade, não é um conteúdo novo, vocês viram no ano passado, tá? Mas é um conteúdo importante. Então, por isso que a gente está começando o ano, porque a gente vai em vários conteúdos aparecer e trabalhar com o número negativo. Então, vocês vão ver lá um -2, um -5, um -10, não só esse ano, mas com o professor do ano que vem, no ensino médio e assim tá para a vida de vocês. E, na verdade, quando vocês forem ao supermercado, quando vocês forem fazer uma movimentação bancária, de repente vocês forem retirar um dinheiro, vocês verem um extrato bancário de um parente, de alguém, também se trabalha com esse tipo de nomenclatura, tá bom? Então, na primeira questão, vocês têm aí, ó, uma reta numérica, que vocês também devem ter visto ano passado. A reta numérica ela é formada basicamente pelo 0, tá? Lembrando que uma reta é algo infinito, tá? Você tanto pode crescer e aumentar para a direita quanto para a esquerda. Então, é um tamanho, você pode colocar o tamanho que você quiser. No meio dessa reta, nós temos o 0. Do 0 para a direita, nós temos os números positivos. Então, temos aqui, ó,
1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Do 0 para a esquerda, nós temos os números negativos, lembrando que depois do 0 nós temos o menos 1, o menos 2, o menos 3 e assim sucessivamente. O exercício parou no menos 5, mas eu poderia complementar até onde eu quisesse, porque é uma reta, então é algo infinito. Aqui parou no mais 9, mas eu também poderia seguir, tá? Com números maiores, ou poderia ter parado antes, não tem problema. Lembrando que o número negativo, o número positivo é opcional, o positivo, tá? Então, nesse caso, eu optei em colocar o mais 1, mas eu poderia ter colocado apenas 1, 2, 3 e assim vai, tá? O negativo é a mesma coisa, ok? Então, temos aqui. Suponha que a figura a seguir represente uma rodovia ligando várias cidades de um mesmo estado e cada intervalo seja uma unidade para medir as distâncias. Então, aqui nós temos a cidade E, B, A, C e D. 5 cidades. E o 0 é o marco, é a capital, tá? Então, eu quero saber o seguinte, eu quero saber a distância Então, pegando a capital como referência, vocês vão me dizer qual é a distância entre a capital, tá? E a cidade a capital e a cidade B, só que vocês vão colocar como referência o número inteiro, se é positivo ou se é negativo, sendo sempre colocando como referência a capital, tá? A segunda questão, vocês vão tomar como referência a primeira. Estou colocando o seguinte, imagine que cada intervalinho desse tem 100 quilômetros. Então, eu quero que vocês determinem a distância entre as cidades A e C, A e D. Lembrando que cada espacinho desse aqui são 100 quilômetros, tá? Aí vocês vão me dizer a distância, ok? Aí é só contar. Vocês vão pegar esses números aqui para mim na terceira questão e colocar em ordem decrescente. Lembrando que ordem decrescente é do maior para o menor, tá? Então, vocês vão escrever para mim a ordem. Na quarta, vem dizendo assim. O senhor João é vendedor de balões de gás no parque da cidade. No sábado desse final de semana, por causa da chuva, ele teve um prejuízo de R$ 75, ou seja, prejuízo. Então, ele perdeu dinheiro. Então, se ele perdeu, esse 75 não é algo negativo. No domingo fez o sol e ele teve um lucro de R$ 125. Eu quero saber, juntando esse final de semana, o sábado que ele teve o prejuízo com o domingo que ele teve o lucro, no final ele teve o quê? Lucro ou prejuízo e de quanto foi, tá? Então, vocês vão pensar nessa continha e vão me dizer. Na quinta questão, está dizendo assim, Cíntia conduzia um carrinho de brinquedo por controle remoto em linha reta. E ela notou em quantos metros o carrinho andava, tá? Ela escreveu os valores positivos para as idas e negativos para as vindas. Então, na primeira, ele andou 17, positivo, então ele, foi. Depois, ele voltou 8 e assim vai. Após acionar o controle pela sexta vez, eu quero saber qual é a distância do carrinho. Então, vocês vão ver o seguinte, o carrinho ele vai para frente, vai para trás, vai para frente, vai para trás, e aqui está a distância que ele está andando. Se for positivo, ele vai para frente, ele está indo. Se for negativo, ele está vindo para trás. Então, ele vai e volta, vai e volta. No final, qual é a distância que ele está, tá bom? Se vocês acharem mais fácil, vocês podem desenhar uma reta numérica, botar o ponto inicial de onde o carrinho está indo. Então, vou colocar, primeiro ele vai 17, aí foi 17. Depois ele volta 8, depois ele vai 13, e assim vocês vão fazendo esse jogo de ida e volta até ver onde é que ele vai parar, tá? Sexta, observe o quadro com as temperaturas mínimas e máximas registrado em algumas cidades no dia 2 de fevereiro. Então, tem aí a temperatura de Nova York, Toronto, Moscou, Montreal e Madrid, a mínima e a máxima, tá? Quero saber qual a variação de temperatura nesses dias em cada uma dessas cidades. Então, por exemplo, Nova York, a mínima era menos 8 e a máxima mais 11, ou seja, do menos 8 até o 11
pensando numa reta numérica, quanto que variou, de quantos graus, tá? João adora jogar figurinhas. Em cada rodada dessa semana, ele registrou com um número positivo quantas figurinhas ganhou e com um número negativo quantas perdeu. E aí ele fez essa tabelinha aqui. Na segunda-feira, ele perdeu 17, depois ele ganhou 43, depois ele ganhou 14, ganhou 23, perdeu 45, tá? A mesma coisa na terça, na quarta e assim vai. Vocês vão fazer essa continha para descobrir no final com quantas ele ficou na segunda, na terça, na quarta, na quinta, até o sábado. E vamos dizer em qual dia que ele ganhou mais e em qual dia que ele ganhou menos. E na letra C, nessa semana, João aumentou ou diminuiu o número de figurinhas que ele tinha, tá? E a oitava questão, algumas operações de multiplicação aí para vocês resolverem, tá? Lembrando que na multiplicação, a gente tem que fazer aquele joguinho de sinais. Sinais iguais dá positivo e sinais diferentes dá negativo. Na multiplicação, não tenho mais a história de devo e tenho, tá bom? Tentem fazer, tá? A dúvida, tentem fazer no caderno, de forma organizada. E as dúvidas que vocês tiverem, vocês colocam uma interrogação e no momento que a gente tiver de dúvidas que a gente vai ter, aí a gente vai pontuando, vocês comentam, sabe, eu tive dúvida em tal questão, tal letra, e a gente vai tirando a dúvida, volta, faz mais algum exercício com calma. Mas para saber se a gente tem dúvida, eu preciso que vocês tentem fazer, tá bom? Então, um abraço, fiquem com Deus, tá?